Estamos de volta com um debate com 6 candidatos a prefeito de Jacareí. O debate é transmitido ao vivo pela TV Band Vale e simultaneamente pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo Facebook da TV Band Vale e também pelo portal Meon. Neste bloco, os jornalistas fazem perguntas para os candidatos que terão 1 minuto e meio para a resposta. Depois, o jornalista vai escolher um segundo candidato para comentar em até 1 minuto. E o primeiro a responder realiza uma réplica do comentário com 30 segundos. Cada candidato poderá responder e comentar apenas uma vez. Quem começa fazendo perguntas é a jornalista da TV Band Vale, Solange Moraes, do programa Falando Nisso. Solange, para quem vai a pergunta? Boa noite. Boa noite, Nicolini. A pergunta vai para o candidato Emerson Goulart, do PSD. Pois não. Candidato, em uma votação acirrada, a Câmara de Vereadores aprovou em outubro de 2015 a cobrança da taxa de iluminação pública em Jacareí. A cobrança está sendo feita e, no entanto, os moradores reclamam da falta de iluminação em muitos bairros da cidade. Nós podemos citar Vila Zezé, Parque Califórnia, Jardim Maria e outros. Caso eleito, como o senhor pretende devolver para a população um serviço que já está sendo pago, mas não está sendo entregue? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Emerson Goulart. Boa pergunta. A cidade de Jacareí, ela teve que instituir a taxa de iluminação pública porque foi uma responsabilidade passada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós agora temos condições de avançar ainda mais. Quero buscar a qualidade do serviço, quero buscar a expansão da rede, quero também trazer alternativas viáveis para abaixar o custo da energia elétrica e por isso, e com isso, vamos conseguir abaixar o custo dessa taxa. Infelizmente, essa taxa teve que ser instituída por todas as cidades, mas a proposta melhor para a iluminação pública é também melhorar para que a gente consiga fazer uma cidade mais segura. Chegamos num ponto das 25 mil lâmpadas em Jacareí, chegamos a um ponto que quase 2.000 lâmpadas estavam queimadas. Hoje nós temos menos de 100 lâmpadas queimadas e eu quero melhorar, porque qualquer lâmpada queimada é um transtorno para a vida da população. Quero avançar buscando alternativas, buscando um melhor serviço e entregando para a população esse serviço de qualidade. Ok, candidato Solange, quem comenta? Quem comenta é o candidato Edinho Guedes, do PR. 1 minuto para o candidato Edinho Guedes. Bom, infelizmente o candidato falta com a verdade ao dizer que a agência obrigou essa cobrança. Essa cobrança está na Constituição como opcional desde 2002 e a cidade poderia sim caminhar sem essa cobrança, até porque a Bandeirantes gastava em torno de R$50 mil por mês para fazer a troca das lâmpadas e o grande truque que o prefeito Hamilton fez foi usar essa oportunidade para enfiar o consumo de energia, que não tem nada a ver com troca de lâmpada, para pagar esse consumo que já eram pagos pelo IPTU, que é um imposto geral, e custeia esse gasto geral. Agora, a prefeitura, ao invés de arrecadar R$50 mil, que era mais ou menos o que a Bandeirantes gastava para trocar lâmpada, ela arrecada R$850 mil, mais de 10 milhões por ano. Isso foi um truque para ter um superávit agora orçamentário e ser usado na eleição para fazer essas obras corriqueiras. Então, não era obrigado não a fazer essa cobrança e Jacareí, com orçamento de quase R$1 bilhão, teria a condição de não cobrar essa contribuição, porque o valor da cobrança ele é baixo e teria como ser absorvido pelos impostos já recolhidos. 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Emerson Goulart. A cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, os custos são maiores, porque hoje nós temos mais equipamentos públicos, temos o parque da cidade, então essa taxa de iluminação também eu pago. Também não fico feliz de pagar, mas, infelizmente, tivemos que instituir, porque senão não ia darmos conta de cuidar da cidade. Mas eu quero apontar para o futuro. Vou buscar fontes alternativas para diminuir o custo da energia elétrica e melhorar o serviço da iluminação pública em Jacareí. Obrigado, candidato. Agora quem faz pergunta é o jornalista Otávio Baldim, da TV Band Vale, repórter do jornalismo. Otávio, boa noite. Para quem vai a pergunta? Boa noite, Nicolini. Pergunta para o candidato Maurício Raca, do Democratas. Pois não. Candidato, Jacareí tem hoje cerca de 160 mil habitantes, quase a metade da população de Taubaté. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro a julho deste ano, 29 pessoas foram assassinadas na cidade contra 25 de Taubaté. O município hoje é campeão em violência na região metropolitana. Se eleito, como o senhor pretende resolver esse problema, candidato? Desculpa. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Maurício Raca. Desculpa, hoje o número de eleitores é 160 mil. Habitantes dá 225 mil.
Mas na área da segurança, o que é muito importante, que foi também abandonada e que a marginalidade hoje cresceu cada vez mais, assassinatos. Eu vou fazer no meu governo implantação do COI, várias cidades vizinhas fizeram. É muito importante porque o assaltante, aquela pessoa do crime, ela vai para a cidade onde tem mais facilidade. Mesmo uma residência, ele vai roubar onde tem mais facilidade. Então, eu vou implantar o COI, Centro de Operações Integradas. Inclusive, para se ter uma ideia, a Associação Comercial instalou mais de 100 câmeras, ofereceu à Prefeitura, ela não aceitou, que já seria o início da implantação do COI, mas não aceitou. Parabéns, Jean Abdo, que fez ofertou para a Prefeitura, não quis, mas tem que fazer parcerias também com o governo do Estado. Tem que fazer parcerias para poder trazer mais PMs na rua. É obrigação do Estado a segurança? É, mas o prefeito tem que fazer a parte dele. E eu vou fazer a minha em parcerias com o governo do Estado. E vamos valorizar a Guarda Civil. É muito importante para o nosso município. Ok, Otávio, quem comenta a resposta? Quem comenta é a candidata Ana Abreu, do PSB. 1 minuto para a candidata Ana Abreu. Segurança pública exige 2 caminhos: combater a criminalidade e prevenir a criminalidade. Nós perdemos muitos jovens em Jacareí, muitos jovens. A partir dos 14 anos, poucas atividades nós temos para eles e somos reconhecidos no estado como uma das cidades mais violentas. Criaremos, no nosso programa, na nossa gestão, criaremos o GEPOM, que irá trabalhar diretamente com os jovens, na formação direta e integrada com os poderes, com a Guarda Civil, com a Guarda Militar, com a Polícia Militar, e a partir daí tirar esse jovem da vulnerabilidade. Junto com isso, um serviço integrado e inteligente. Precisamos analisar os dados. A cidade está insegura, a cidade precisa estar segura, precisa estar acolhida. E quem faz isso é o grande gestor da cidade, é o prefeito. Muitas vezes, o prefeito de Jacareí fechou as portas para um diálogo com a segurança pública estadual. E isso nós não faremos, nós estabeleceremos diálogos. Tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica do candidato Maurício Raca. Como eu estava dizendo, na área de esporte, o jovem está hoje avulso, solto. Vamos dar esporte e cursos técnicos profissionalizantes. Nós temos uma cidade com um perfil industrial e as reclamações são muitas de pessoas que vêm de outros municípios para aqui, para os nossos empregos. Vamos dar cursos de acordo com a necessidade das indústrias da nossa cidade, para o emprego ficar aqui. Seguimos com as perguntas dos jornalistas. Solange Moraes, para quem vai a pergunta agora? A pergunta agora vai para a candidata Ana Abreu, do PSB. Pois não. Candidata, no último dia 31, a Avibraz demitiu 117 trabalhadores em Jacareí. 90% dos funcionários da Sherry estão em layoff desde julho, o que deve se prorrogar até dezembro. No último ano, de acordo com dados do CAGED, foram menos 512 vagas de emprego na cidade. Se eleita, como a senhora pretende reverter essa situação? 1 minuto e meio para a resposta da candidata Ana Abreu. Obrigada, Solange. A sua fala nos aponta que trazer empresas não é mérito nenhum. Agora, fidelizar essas empresas, manter o diálogo, buscar parcerias, aí sim é importante. Hoje vivemos um contexto nacional que muitas vezes o município não tem como ter autonomia para ajudar as empresas. Porém, junto com os empresários, podemos estabelecer muitas frentes. Economia criativa, que Jacareí é muito embrionária, não tem nada em relação a isso. Incubadoras, de fato, que possa mobilizar todo o setor produtivo, a cadeia produtiva, isso gera emprego e gera emprego responsável. Trazer empresas para que elas demitam não adianta. Trazer empresas para que elas não comecem a trabalhar não adianta. Então, nós temos sim um olhar para o pequeno empresário, para que ele fidelize, temos sim um olhar para a prestação de serviços em Jacareí e para o comércio também. Junto às empresas, temos que viabilizar o Conselho dos Empresários, um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que hoje não tem, que não viabiliza
viabiliza mobilizar de fato as questões tributárias que a gente pode contribuir e pode aproximar para que essas empresas não fechem. É lamentável que, infelizmente, hoje, sinal de desenvolvimento para algumas pessoas é trazer empresas. Mas, mais que isso, a gente precisa fidelizar e estar junto com os empresários e os trabalhadores para achar caminhos e não ter aí famílias com pais, com mães desempregados. Ok, candidata, quem comenta, Solange? Nicoline, quem comenta é o candidato Isaías Santana, do PSDB. 1 minuto para o comentário do candidato Isaías. Antes, eu preciso aproveitar aqui e fazer 2 correções. A primeira, numa citação do candidato Emerson do PT. Na verdade, entre o Maria Amélia e o Campo Grande fica a Avenida Francisco Bicudo, que não é asfaltada. E entre o Maria Amélia e na direção do Jardim Paraíso e Santo Antônio da Boa Vista é que fica a Olinda Mercadante, a antiga Estrada Velha. E uma segunda correção, há uma citação do candidato Edinho. Na verdade, em 2014, a arrecadação do Jacareí foi 667 milhões. Em 2015, 711 milhões. A conta dele está faltando aí 300 milhões. Eu concordo plenamente com o diagnóstico e com a solução apontada pela candidata Ana Abreu. O que a gente precisa discutir é quem tem melhores condições de implementar isso, de fazer parceria com o governo do Estado. Eu tenho o privilégio de dotar da confiança do governador, de falar direto com o governador, sem precisar de intermediário. E quero unir a força do Estado e da Prefeitura para ajudar você, tempo esgotado, desempregado. Candidato, obrigado. 30 segundos para a réplica do comentário da candidata Ana Abreu. Continuando, então, o nosso pensamento, temos agências importantes junto ao governo do Estado, que inclusive trabalhei junto, a Desenvolve São Paulo, a Investe São Paulo, que viabiliza conversas para pensar um projeto grande para Jacareí, mas um projeto responsável. Não um projeto que não faça edificar e que fica só a pedra inaugural e aquilo não resolva. E hoje nós temos aí a situação da Vibras, mas que se repete em outras empresas também. Conosco haverá mãos dadas para que não se feche fábricas. Seguimos agora com mais uma pergunta do jornalista Otávio Baldim. Para quem vai perguntar, Otávio? Coline, para o candidato Pedro Mota, do PTB. Pois não. Candidato, em março deste ano, a falta de médico plantonista na Santa Casa virou caso de polícia em Jacareí. A falta de médico em plantão levou um cirurgião ortopedista a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O setor de emergência tem apenas 4 leitos para atender a população. O hospital sofreu intervenção com promessa de melhora e nada foi resolvido. Caso eleito, como que o senhor pretende melhorar o atendimento dos moradores aí na área da saúde? 1 minuto e meio para o candidato Pedro Mota. Bem, com referência à área da saúde, especificamente na Santa Casa, o primeiro passo é reunir todo aquele corpo clínico da Santa Casa, fazer uma reunião com eles, buscar onde é que estão os problemas, fazer uma outra reunião com os enfermeiros para ver onde estão os problemas. Precisamos também avançar nessa construção das clínicas 24 horas, das UBSs 24 horas. Precisamos fazer essas clínicas nos bairros periféricos. Quando nós vamos numa clínica médica, tem um médico, uma salinha e um atendente. Isso pode existir nos bairros, pode estar lá no Mato Dentro, pode estar lá no fundo do 1º de Maio, pode estar lá no 22 de Abril, pode estar aqui no fundo do Limoeiro. Gente, se nós tivermos uma assistência dada, séria para a saúde, nós não vamos sobrecarregar a Santa Casa. Isto faz parte de um descaso de uma única administração que levou ao cansaço e à exaustão. Quando foi nomeado 5 interventores naquela Santa Casa, 3 milhões e meio de reais era o débito daquele ano de 2000. Hoje, quase 16 anos depois, são mais de 43 milhões de reais. Agora querem devolver a Santa Casa para a Irmandade. Eu quero resgatar aquela dívida, quero investir naquela Santa Casa, fazer aquela Santa Casa, tratar o cidadão como cidadão com dignidade. Não é possível entrar naquela Santa Casa de um jeito e sair com um jeito ainda pouco pior. Não são culpa dos profissionais, são culpa da estrutura da administração. Candidato Otávio Baldim, quem comenta a resposta? Coline, quem comenta é o candidato Maurício Raca, do Democratas. 1 minuto para o candidato Maurício Raca. É um absurdo a forma com que foi feito em 2003 a intervenção da Santa Casa. Foi turbulenta. Adotaram um filho, só que não assumiram esse filho. Não tem investimento. A saúde nossa está arrebentada. Como eu disse, está indo em direção a um necrotério. A Santa Casa merece respeito. É uma instituição
de patrimônio da cidade e é por isso que nós vamos tratar ela como tal. Agora, isso não tira a necessidade da construção de um hospital municipal. A Santa Casa tem que ser tratada hoje, a curto prazo, como se deve, mas o projeto de um hospital municipal tem que existir e eu vou trabalhar muito nisso, descentralizando as consultas, temos que verificar as cirurgias eletivas que ficam demorando mais de ano. Todo mundo sabe. Eu vou ser o prefeito da saúde, meus amigos. Pode ter certeza, pode confiar. Esgotado, 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Pedro Mota. O candidato Maurício Raca tem razão. Realmente, se nós não cuidarmos daquela Santa Casa, nós vamos ter que sepultar a Santa Casa. Porque o descaso é tanto que não tem mais jeito de ir para a Santa Casa. Um acidentado, quando é recolhido na rua, já fala para quem os leva, não me leve para a Santa Casa. Então, isso é o medo. Nós que nos pretendemos, quaisquer um de nós, temos que investir seriamente na saúde e dar condição de dignidade ao cidadão. Obrigado, candidato. Agora vamos a mais uma pergunta da jornalista Solange Moraes. Para quem vai a pergunta, Solange? A pergunta vai para o candidato Isaías Santana, do PSDB. Nicolini. Candidato, segundo denúncia publicada no jornal Diário de Jacareí em março deste ano, agentes de trânsito da cidade disseram que a prefeitura exigia que os funcionários do departamento cumprissem uma meta de multas aplicadas. O número, segundo a reportagem, era de 120 infrações por mês para cada um dos 40 agentes. De janeiro a outubro de 2015, a prefeitura arrecadou R$1,5 milhão de reais com multas. Caso eleito, como é que o senhor pretende melhorar a imagem do Departamento de Trânsito com a população? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Isaías Santana. Muito obrigado pela pergunta. Olha, algumas medidas são necessárias. A primeira delas é organizar as velocidades. O motorista precisa de informação segura e permanente. Nós vamos fazer 2 velocidades na cidade. Nas vias de acesso, que precisa de rapidez, 60 km. Nas vias onde há circulação de pessoas, 40 km. Simples. Todo jacariense, todo visitante de Jacareí saberá que nas vias de acesso, com a sinalização, 60. Sem pegadinhas, sem ninguém escondido, atrás de muro, sem radar, sem avisar com antecedência. Além disso, nós vamos tirar os agentes de trânsito do papel de fiscalização para dar a eles o papel de educação, de orientação, sobretudo às frentes das escolas, dos postos médicos, no comércio, na área central, onde muita gente circula, comércio, banco, porque é importante garantir a segurança do usuário, do pedestre. Além disso, nós vamos fazer a união da Guarda Civil com os agentes de trânsito. É impossível as 2 corporações trabalharem separadas, porque elas estarão trabalhando junto no COI, 10 segundos. Que nós vamos criar para tratar do ambiente, do meio ambiente e do ambiente urbano como um todo. Guarda Civil, agente de trânsito, Polícia Civil e Polícia Tempo Militar. esgotado. Candidato, quem comenta, Solange Moraes? O comentário é do candidato Pedro Mota, do PTB. Nicolini. 1 minuto, candidato, para o comentário. É bem verdade. O trânsito em Jacareí é um caos. Começa-se pela retirada das ruas centrais do município. Então, a situação de retirar o trânsito de estacionamento de todo o centro da cidade está fazendo uma forte crise no comércio, onde eles estão abaixando a porta, estão fechando a porta, porque não estão aguentando mais. Quanto aos agentes de trânsito, eles têm que ser orientativo e não punitivo. O que acontece no município é que eles são punitivos e não orientativos. Precisamos dar a ele uma orientação, uma integração, fazer uma requalificação para eles, para ensiná-los como é que deve se proceder. Temos que fazer uma parceria com as entidades filantrópicas sem fins lucrativos da cidade, para que elas façam igual a cidade de Campinas. Elas vão, orientam. Temos que liberar o trânsito num horário noturno para estacionamento nas ruas centrais da cidade para facilitar o comércio. Tempo esgotado, 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Isaías Santana. No tocante a esse festival de multas, uma medida se torna necessária. Nós vamos fazer com que a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, julgue, analise, acredite nas pessoas.
Infelizmente, qualquer recurso de multa vem um carimbão indeferido. Não leem, não verificam a exatidão. É preciso corrigir isso, porque isso é direito do usuário de ter a sua defesa analisada e julgada. Obrigado, candidato. Seguimos agora com mais uma pergunta do jornalista Otávio Baldin. Pelas regras do debate, ela deve ser feita ao candidato Edinho Guedes. Pois não, Otávio? Candidato, o senhor afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que nunca foi filiado ao PT, que discorda da atual administração de Jacareí, que é do Partido dos Trabalhadores. Disse ainda que hoje é oposição ao governo petista, mas durante 7 anos, nas 2 gestões do partido, o senhor foi da base aliada na Câmara. O que fez o senhor mudar de posição tanto tempo depois, candidato? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Edinho Guedes. Eu mudei de posição porque eu nunca aceitei ser um vereador capacho do prefeito. Nunca abri mão de ser o vereador que fiscalizava as obras, que se posicionava. Logo no meu primeiro ano de mandato, fui presidente de uma CPI que investigou a morte do menino Gabriel na Santa Casa. Fui testemunha contra a prefeitura na justiça, fui contra a cobrança da taxa de luz, fui contra esses cortes absurdos de periculosidade, afetando os nossos servidores. E a gota d'água para mim foi realmente a Operação Lava Jato. Quando explodiu a Operação Lava Jato, tivemos aqui a vontade e vários indícios do envolvimento da Galvão, que teve seu dirigente preso. E a Galvão é a empresa que faz a obra lá do Ture, na região do Parque dos Príncipes. E tivemos uma pressão muito grande para que do governo para que não fizesse essa investigação. E isso me causou uma grande surpresa e me mostrou que, na verdade, esse governo se mostra viciado no poder e coloca o partido na frente da cidade. Esses não são os valores que eu defendo, esses não são os valores que eu acredito. Na frente de qualquer partido, de qualquer P, tem que estar Jacareí. Eu estou na vida pública em nome da população de Jacareí. E por não acreditar mais nesse governo e na atitude que ele tinha, sofri a grande decepção que milhares dos brasileiros vivenciaram, que um dia acreditou no Lula, no PT, achando que eles pudessem fazer algo diferente. Na verdade, eles fizeram mais do mesmo, piorado. Como é natural, quando a gente não concorda e não tem mais afinidade, tive a coragem de mudar, fiz essa mudança de forma transparente, combativa, e diferente do que disseram que isso é cuspir no prato que comeu, não, isso é ter coragem de se posicionar contra o que não se concorda. Candidato, de acordo com as regras do debate, agora quem comenta é o candidato Emerson Goulart, do PSD. Todos os partidos têm pessoas boas e ruins, como na igreja, como em qualquer entidade. Mas eu acho que o morador de Jacareí, você que está aí na sua casa, quer discutir ações, projetos para melhorar a vida da população. E eu, com a minha experiência de 14 anos na prefeitura, quero fazer a cidade avançar. Não quero perder o que já foi avançado. Quero continuar entregando uniforme para as crianças, investindo no Educa Mais, quero fazer o hospital municipal. Quero investir na saúde, porque eu vejo aqui tanta demagogia. A saúde é muito complexa. 130 mil habitantes são SUS dependentes. Nós atendemos na Santa Casa mais de 14 mil pessoas por mês. Nas nossas UBSs, 1.500 pessoas em média. Então, falar da saúde tem que ter mais responsabilidade. E eu quero ter responsabilidade com a minha cidade para fazer ela avançar e não perder tudo que foi conquistado. 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Edinho Guedes. Bom, com relação à saúde, eu queria também pontuar a questão de que se prometer o hospital municipal, como está há 16 anos na folha, é fácil, mas eu quero saber as pessoas que estão esperando na fila, que precisam do hospital funcionando. Por isso nós defendemos a questão da Santa Casa. Ela está pronta, precisa ser modernizada, arrumada para atender com qualidade. Isso é atender rapidamente a população. Esperar o mercado melhorar, esperar aparecer dinheiro para construir o hospital municipal, que já é promessa de muitos anos, é deixar a população esperando. Isso é desrespeitar a população. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Mais uma parada no debate. Daqui a pouco, nova rodada de perguntas de candidato para candidato. Siga com a gente. Eleições 2016, você decide na Band.